15 de agosto de 2019. Arquivo Público do Estado de São Paulo. A restauradora Márcia Fontoura deslizou as luvas de algodão sobre as mãos antes de abrir a caixa metálica rotulada apenas como Coleção Particular, Família Almeida Prado, 1902-1908. O cheiro característico de papel antigo e nitrato de prata invadiu a sala climatizada. Eram 11h32 da manhã quando ela ergueu, com extremo cuidado, o negativo de vidro número 47. A imagem mostrava uma cena doméstica comum para a época. Uma mulher jovem, vestida com traje claro de renda e gola alta, sentada em poltrona estofada, segurando nos braços uma criança de aproximadamente 2 anos. O cenário era um ambiente interno bem iluminado, provavelmente sala de estar de residência urbana abastada. Ao fundo, papel de parede com padrão floral discreto. À direita, parte de um aparador com toalha bordada. E na parede lateral esquerda, um espelho oval emoldurado em madeira escura. Márcia registrou a peça, fotografou o estado de conservação e iniciou o processo de digitalização em alta resolução. 4800 dpi, padrão para negativos históricos danificados. Foi ao ampliar a imagem no monitor, ajustando contraste e nitidez, que algo a fez parar. No reflexo do espelho, havia uma figura. Não era a mãe, não era a criança. Era outra pessoa, posicionada atrás da poltrona, fora do enquadramento direto da fotografia. A silhueta era clara, um homem alto, de terno escuro, braços cruzados, observando a cena. Mas o mais perturbador era a expressão. Mesmo através da distorção do espelho e da granulação do negativo, era possível perceber que ele não sorria. Seu rosto era rígido, os olhos fixos na câmera, ou talvez na mulher. Márcia chamou o coordenador do laboratório, Dr. Renato Vilela, especialista em fotografia oitocentista brasileira. Ele trouxe lupa de bancada e software forense de análise de imagem. Ampliaram o reflexo até o limite técnico permitido pela resolução do negativo original. Ele está ali de propósito, murmurou Renato, ajustando o contraste. Veja a posição do corpo. Ele quer ser visto, mas só no espelho. A anotação no verso do negativo, em caligrafia inclinada a lápis grafite, dizia apenas D. Helena e Filho, residência, 1905. Nenhum sobrenome completo, nenhum endereço, nenhuma menção ao homem no espelho. Márcia fotografou o reflexo, imprimiu a ampliação e a fixou no quadro de análise. A investigação estava apenas começando, mas uma certeza já se instalava. Aquela fotografia não era o que parecia, e o espelho guardava um testemunho silencioso que alguém, há mais de um século, decidira registrar, mas não revelar abertamente. Quem era o homem no reflexo? Por que ele permanecia fora do enquadramento principal? E por que a mulher na poltrona, Dona Helena, segurava a criança com tanta rigidez, os dedos quase cravados no tecido do vestido infantil? Para compreender o peso daquela imagem, é necessário recuar no tempo e reconstruir o cotidiano de uma família de elite paulistana no início do século XX. Período em que a fotografia já não era novidade, mas ainda carregava rituais rígidos, simbolismos sociais e, sobretudo, controle sobre a representação da intimidade. Em 1905, São Paulo vivia a explosão do ciclo cafeeiro. A cidade, que em 1890 tinha cerca de 65 mil habitantes, ultrapassava os 240 mil. Fortunas eram erguidas da noite para o dia. Palacetes ecléticos brotavam na Avenida Paulista, nos Campos Elíseos, no Higienópolis. A elite cafeeira imitava Paris, contratava arquitetos europeus, importava móveis, cristais, pianos. As mulheres usavam corpetes apertados, vestidos com várias camadas de tecido, chapéus ornamentados. Os homens, ternos de lã inglesa, gravatas de seda, bengalas de cabo prateado. Mas por trás da fachada de progresso,
As relações familiares eram profundamente hierarquizadas e opressivas, especialmente para as mulheres. O Código Civil de 1916, que só entraria em vigor 11 anos depois, mas já refletia o pensamento jurídico dominante da época, tratava a mulher casada como relativamente incapaz. Ela precisava de autorização do marido para trabalhar, viajar, abrir conta bancária, assinar contratos. O casamento era indissolúvel. O adultério feminino era crime, o masculino tolerado socialmente. O registro fotográfico familiar obedecia a códigos estritos. Contratar um fotógrafo profissional para um retrato doméstico era caro e significava status. A pose era sempre estudada. A esposa deveria parecer serena, maternal, submissa. O marido, sério, provedor, patriarca. Os filhos, comportados e saudáveis, prova do sucesso da linhagem. Não havia espaço para espontaneidade. A fotografia era encenação, propaganda, controle visual da narrativa familiar. Os estúdios fotográficos paulistanos da época, como o de Guilherme Gaensly, Valério Vieira, Vincenzo Pastore, dominavam técnicas de iluminação e composição. Mas muitos fotógrafos também atuavam como itinerantes, visitando residências de clientes abastados, montando equipamentos pesados, preparando chapas de vidro com emulsão de nitrato de prata, exigindo longos tempos de exposição. Um único retrato podia levar minutos de imobilidade absoluta, e era justamente nesse contexto que detalhes indesejados podiam surgir. Um reflexo no espelho, uma sombra desproporcional, uma expressão não ensaiada capturada no exato segundo do disparo. A fotografia, ao contrário da pintura, não perdoava. Ela registrava tudo, inclusive o que não deveria ser visto. Para uma mulher como D, Helena, posar com o filho no colo era ato simbólico, afirmação de maternidade, domesticidade, obediência ao papel social esperado. Mas se havia algo errado naquela casa, um conflito, uma ameaça, uma tensão oculta, a fotografia podia trair o silêncio. E o espelho, objeto decorativo comum nas salas de estar burguesas, tornava-se testemunha involuntária. Os espelhos ovais de moldura entalhada, como o presente na fotografia, eram importados da Europa ou produzidos por marcenarias finas do Brás. Posicioná-los na parede lateral era costume, ampliavam visualmente o ambiente e refletiam a luz natural das janelas, mas também refletiam presenças. E, em 1905, muitas presenças masculinas dentro de lares paulistanos eram exercidas através do medo, da vigilância e do controle absoluto. Renato Vilela sabia disso. Márcia Fontoura também. E ambos compreendiam que investigar aquela fotografia significava desenterrar não apenas uma história individual, mas uma estrutura inteira de dominação silenciosa, oficialmente invisível, socialmente aceita, juridicamente protegida. A investigação começou com o óbvio. O sobrenome, Almeida Prado, era tradicional, mas comum entre a elite paulistana. Renato e Márcia consultaram os arquivos da Cúria Metropolitana de São Paulo, buscando registros de batismo entre 1903 e 1907 que pudessem corresponder ao menino da fotografia. Cruzaram com inventários do Tribunal de Justiça, registros de imóveis, certidões de casamento. Levou 3 semanas até encontrarem a primeira pista concreta. No livro de registro de batismos da Paróquia da Consolação, folha 134, datado de 18 de março de 1903, Miguel, filho legítimo de Helena Rodrigues de Almeida Prado e Francisco de Almeida Prado, nascido em 12 de janeiro de 1903, batizado nesta igreja. Helena Rodrigues de Almeida Prado, 23 anos na época do batismo, nascida em Campinas, filha de fazendeiro de café. Casada aos 19 anos com Francisco de Almeida Prado, 41 anos, advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, sócio de escritório na Rua Direita.
O casamento fora registrado em 1899. Helena era 17 anos mais nova que o marido. Arranjo comum nas famílias agrárias paulistas, onde jovens filhas de fazendeiros decadentes eram entregues a bacharéis urbanos em ascensão, consolidando alianças econômicas e sociais. Renato localizou o inventário de Francisco de Almeida Prado. Ele falecera em 1918, aos 54 anos, de colapso cardíaco fulminante, conforme atestado médico anexado ao processo. O inventário era volumoso: imóvel na Rua Aurora, ações de companhias ferroviárias, títulos da dívida pública, joias, mobília importada. Mas o que chamou atenção foi a ausência de menção a Helena como viúva meeira. No processo, Helena aparecia apenas como ex-esposa, separada judicialmente desde 1908, sem direito a bens. Separação judicial em 1908. Márcia ergueu o olhar do monitor. Renato já estava anotando. 3 anos após a fotografia, ele murmurou. Algo aconteceu. A busca seguinte foi pelos autos da separação. O processo estava arquivado no Tribunal de Justiça de São Paulo, Vara de Família, maço número 1908-043. O papel estava amarelado, quase quebradiço. Márcia fotografou cada página antes de manusear. A petição inicial, datada de 14 de janeiro de 1908, era assinada pelo advogado Dr. Antônio Mercado, representando Francisco de Almeida Prado. O pedido era de separação de corpos e bens, com base no artigo consuetudinário de adultério presumido e abandono do lar. Alegava-se que Helena, sem causa justificada, havia deixado a residência conjugal em novembro de 1907, levando consigo o filho menor, e refugiado-se na casa de parentes em Campinas, que recusava retornar, que sua conduta era desonrosa e incompatível com os deveres matrimoniais. Não havia defesa de Helena nos autos, nenhuma contestação, nenhum advogado representando-a. A sentença, proferida em março de 1908, foi sumária: separação concedida, guarda do filho entregue ao pai, Helena despojada de qualquer direito patrimonial. Mas havia um detalhe quase imperceptível, anotado à margem do processo em caligrafia tremida. Requerente solicita que não conste nos autos menção a ocorrências domésticas de natureza privada, sob pena de desonra pública. Renato fotografou a anotação. Márcia sentiu o estômago apertar. Ele escondeu algo, ela disse, e o juiz permitiu. Eles sabiam que aquilo era comum. Processos judiciais da época raramente expunham violências domésticas. A honra masculina valia mais que a verdade. E uma mulher que denunciasse o marido publicamente seria socialmente destruída. Perderia tudo, inclusive os filhos. Mas restava uma esperança: os depoimentos orais, as testemunhas silenciadas, as vozes apagadas dos registros oficiais. Renato contatou genealogistas e historiadores locais. Márcia publicou a fotografia restaurada, com o reflexo destacado, em grupos de pesquisa histórica nas redes sociais. E então, em 12 de setembro de 2019, receberam um e-mail. Meu bisavô trabalhou como fotógrafo itinerante em São Paulo entre 1903 e 1910. Encontrei um caderno dele, com anotações sobre clientes. Há uma entrada sobre a família Almeida Prado. Gostaria de conversar. Assinava Cláudio Mendes Ferreira, 68 anos, aposentado, residente em Campinas. Cláudio recebeu Renato e Márcia em sua casa, no bairro Cambuí, 2 semanas depois. Ele era neto de imigrantes italianos, professor aposentado de História, e guardava com zelo os objetos deixados pelo bisavô, Giovanni Ferreira, italiano naturalizado brasileiro, fotógrafo ambulante que atendia famílias ricas de São Paulo e interior. Sobre a mesa de jantar, Cláudio abriu cuidadosamente um caderno encadernado em couro gasto, com lombada reforçada por linha grossa.
As páginas estavam repletas de anotações em italiano, misturado com português, registros de clientes, datas, valores cobrados, observações técnicas sobre luz e enquadramento. Na página 71, uma entrada datada de 22 de abril de 1905. Cliente: Sr. Francisco Almeida Prado, Rua Aurora, 189. Retrato doméstico, esposa e filho. Pagamento adiantado, $50,000. Observação: cliente exigiu presença durante toda a sessão. Esposa visivelmente nervosa. Cliente posicionou-se atrás da poltrona, fora do quadro, mas dentro do campo visual do espelho lateral. Quando alertei sobre reflexo, ele disse: deixe assim, quero que ela saiba que estou vendo. Esposa não respondeu. Criança chorou durante preparação. Sessão tensa. Não retornarei a esta residência. Márcia sentiu o ar faltar. Renato leu a passagem 3 vezes, em silêncio. Cláudio cruzou os braços, olhar pesado. Meu bisavô anotava tudo. Ele dizia que fotografia revelava o que as pessoas escondiam e que alguns clientes usavam a câmera como instrumento de poder. Giovanni Ferreira nunca mais trabalhou para a família Almeida Prado. Mas aquele registro, guardado por mais de um século, era a prova documental do que a fotografia sugeria e os autos judiciais ocultavam. Francisco de Almeida Prado não estava apenas posando para um retrato familiar. Ele estava encenando o controle. Ele queria que Helena soubesse, naquele instante e em cada olhar futuro para aquela imagem, que ele a vigiava, que ele estava ali, que ela nunca estaria sozinha. Que até nos momentos supostamente íntimos e maternais, sua presença era imposta, sua autoridade inquestionável. O espelho não era acidente, era recado. Renato pediu permissão para digitalizar a página. Cláudio concordou, mas fez uma observação. Meu bisavô também deixou uma carta. Ele a escreveu anos depois, quando soube que aquela mulher, Helena, havia deixado o marido. Ela está aqui. Ele abriu um envelope de papel jornal, frágil, quase translúcido. A carta estava datada de 3 de dezembro de 1907, endereçada a um primo em Nápoles, jamais enviada. Caro Vincenzo, hoje soube por conhecidos que a senhora daquela fotografia de 1905, aquela em que o marido quis aparecer no espelho, fugiu de casa com o filho. Dizem que ele a espancava, dizem que ela não aguentou mais. Lembro do rosto dela naquele dia, lembro do medo. Eu deveria ter feito algo, mas o que um fotógrafo pode fazer contra um advogado rico? Guardo aquela imagem comigo, não a queimei. É prova de que o medo também pode ser fotografado, mesmo quando ninguém quer ver. Márcia cobriu o rosto com as mãos. Renato agradeceu a Cláudio, digitalizou tudo e guardou cópias autenticadas. Eles tinham, agora, a verdade documental completa, a fotografia, o reflexo, o processo judicial, o testemunho do fotógrafo. Tudo convergia para o mesmo ponto. Helena Rodrigues de Almeida Prado vivera sob violência doméstica sistemática, fotografada inclusive no ato de controle psicológico de seu algoz, e ao fugir em 1907, fora legalmente punida, destituída de bens, separada do filho por decisão judicial que protegeu o agressor. Restava apenas uma pergunta: o que aconteceu com Helena depois? A última etapa da investigação foi a mais difícil. Não havia registros oficiais de Helena após a separação judicial. Seu nome não aparecia em inventários, certidões de óbito em São Paulo, registros de imigração. Era como se ela tivesse sido apagada da história. Mas Márcia não desistiu. Ela ampliou a busca para Campinas, cidade natal de Helena e onde ela supostamente se refugiara em 1907. Consultou registros paroquiais, arquivos do Hospital da Santa Casa, cemitérios antigos. Em fevereiro de 2020, encontrou uma certidão de óbito no livro de registros do Cemitério da Saudade, Campinas, datada de 11 de junho de 1912. Helena Rodrigues, solteira, 32 anos, falecida de tuberculose pulmonar,
sepultada em cova comum, sem familiares presentes, solteira. Nem o sobrenome de casada fora mantido. Ela morrera sozinha, sem bens, sem reconhecimento, sem o filho. Renato localizou, por meio de registros escolares, que Miguel de Almeida Prado, o menino da fotografia, fora educado em internatos religiosos, formou-se engenheiro, casou-se, teve filhos, faleceu em 1974, aos 71 anos. Jamais mencionou a mãe publicamente. Nos registros familiares preservados por descendentes, Helena não existia. Mas a fotografia, guardada por acaso numa coleção particular, doada ao arquivo público, resistiu. E o reflexo no espelho, aquele homem de braços cruzados, vigiando, controlando, impondo medo, tornou-se prova material de uma violência institucionalizada, socialmente aceita, juridicamente invisibilizada. Março de 2020. Museu da Imagem e do Som de São Paulo. A exposição Retratos do Silêncio, Fotografias e Violências Invisíveis, 1890-1920, abriu com destaque para a fotografia de D. Helena. Ao lado da imagem ampliada, estavam expostos o caderno de Giovanni Ferreira, a carta jamais enviada, o processo judicial, a certidão de óbito. Visitantes paravam diante do espelho refletido na fotografia. Liam as legendas. Muitos saíam em silêncio. Uma professora de história, ao ver a imagem com seus alunos, comentou: "Isso é o que chamamos de documento histórico vivo. Não é apenas uma foto de família. É registro de um sistema inteiro de opressão." Márcia Fontoura, na abertura da exposição, concedeu entrevista para a TV Cultura. Helena foi silenciada 2 vezes, primeiro pelo marido, depois pela justiça, mas ela deixou uma pista visual. Aquela foto não era só dela com o filho, era dela sendo vigiada. E o fotógrafo entendeu, ele registrou. E hoje, 115 anos depois, podemos finalmente escutar o que o espelho testemunhou. A imagem viralizou nas redes sociais. Historiadores, feministas, pesquisadores de gênero debateram o caso. O nome de Helena Rodrigues foi recuperado, sua história recontada. Em dezembro de 2020, a Prefeitura de Campinas inaugurou uma pequena placa memorial no Cemitério da Saudade, próxima ao local estimado de seu sepultamento. Helena Rodrigues de Almeida Prado, 1880-1912. Mulher, mãe, vítima de violência doméstica institucionalizada. Sua história, silenciada por décadas, é agora lembrada. Que sua memória inspire justiça. Epílogo documental. A fotografia de 1905 segue preservada no Arquivo Público de São Paulo, catalogada como documento de interesse histórico e social. O reflexo no espelho, ampliado digitalmente, é utilizado em cursos de história, gênero e direitos humanos, como exemplo de como a imagem pode revelar violências ocultas. Giovanni Ferreira, o fotógrafo italiano, jamais imaginou que suas anotações pessoais se tornariam prova histórica. Mas seu caderno, hoje digitalizado e disponível para pesquisa acadêmica, é material de estudo obrigatório em disciplinas de antropologia visual. Helena não teve voz em vida, mas sua imagem, capturada num instante de medo sob o olhar controlador do espelho, atravessou o tempo. E hoje, cada pessoa que observa aquela fotografia sabe, por trás da pose serena, da maternidade encenada, do retrato familiar burguês, havia uma mulher aprisionada e um homem que fez questão de ser visto, mesmo escondido, garantindo que o medo fosse eterno. O espelho não mente, e a história, quando investigada com rigor, devolve dignidade aos invisibilizados. A exposição no Museu da Imagem e do Som repercutiu além do esperado. Jornais, blogs de história, canais educativos no YouTube divulgaram o caso de Helena Rodrigues. E foi justamente essa visibilidade que trouxe à tona o último e mais perturbador desdobramento da investigação.
Em abril de 2020, Márcia Fontoura recebeu uma ligação de uma mulher idosa, voz trêmula, sotaque do interior paulista. Ela se identificou como Irene Campos, 91 anos, moradora de Mogi Mirim. Dizia ter informações sobre Helena que nunca foram registradas oficialmente. Informações que sua própria mãe lhe confiara no leito de morte, em 1976, fazendo-a jurar que um dia contaria a verdade. Renato e Márcia viajaram até Mogi Mirim na semana seguinte. A casa de Irene era simples, repleta de fotografias antigas nas paredes, móveis de madeira escura, cheiro de naftalina e café passado. Ela os recebeu na sala, sentada numa cadeira de balanço, segurando uma caixa de sapatos forrada com tecido desbotado. Minha mãe se chamava Sebastiana Rodrigues, começou Irene, voz firme apesar da idade. Ela era irmã mais nova de Helena, vivia em Campinas, nunca se casou, trabalhou a vida inteira como costureira e carregou um segredo que destruiu ela por dentro. Irene abriu a caixa. Dentro havia um pequeno maço de cartas amareladas, atadas com barbante, e um medalhão de prata com foto oval dentro. O rosto de uma mulher jovem, claramente Helena. Helena não morreu sozinha, como diz o registro oficial. Irene continuou, os olhos marejados. Minha mãe estava com ela. E Helena não morreu só de tuberculose. Ela morreu de desistência, de tristeza, de abandono. Márcia pediu permissão para manusear as cartas. Irene concordou. A primeira carta estava datada de 3 de dezembro de 1907, exatamente o mês em que Helena fugira de São Paulo. Era endereçada a Sebastiana. Mana querida, cheguei ontem à noite. Trouxe Miguel comigo. Não aguento mais. Francisco me bate quando bebe, me tranca no quarto. Diz que sou propriedade dele. O menino vê tudo. Chora escondido. Não posso mais. Preciso de ajuda. Não conte a ninguém. Ele vai me procurar. A segunda carta, datada de 20 de janeiro de 1908, era desesperada. Sebastiana, ele mandou a polícia. Disseram que eu sou louca, que abandonei os deveres de esposa. Levaram Miguel de volta para São Paulo à força. Eu gritei. Me agarrei nele, mas arrancaram o menino dos meus braços. Francisco conseguiu ordem judicial. Dizem que nunca mais verei meu filho. Não sei se consigo viver assim. Renato fechou os olhos, respirou fundo. A terceira carta era a mais longa, escrita em 15 de março de 1910. Mana, faz 2 anos que não vejo Miguel. Escrevi cartas. Todas voltaram sem resposta. Fui até a casa na Rua Aurora. O porteiro me expulsou. Disse que o doutor Francisco proibiu minha entrada. Tentei falar com o menino na saída do colégio. Francisco mandou homens me seguirem. Ameaçaram me prender. Dizem que sou uma desgraça, que envergonho a família. Já não tenho forças. O peito dói. Tuço sangue. Sei que vou morrer logo, mas quero que saiba. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. A última carta, sem data precisa, estava escrita com letra trêmula, quase ilegível. Sebastiana, se eu morrer, cuide de contar a verdade quando for possível. Não fui má esposa, não abandonei meu filho, fui arrancada dele. E o mundo acreditou nas palavras de um homem respeitado contra uma mulher sem voz. Guarde estas cartas. Um dia, talvez, alguém queira saber o que realmente aconteceu. Irene limpou as lágrimas com a ponta do avental. Minha mãe guardou essas cartas a vida toda. Escondeu debaixo do colchão. Tinha medo que alguém descobrisse e a processasse por difamação, porque naquela época, falar mal de homem rico e influente era crime mais grave que bater em mulher. Ela abriu o medalhão. Dentro, além da fotografia de Helena, havia um pequeno cacho de cabelo infantil, loiro, amarrado com fita azul desbotada. Isto é do Miguel. Helena cortou antes de fugirem de São Paulo. Era a única coisa que ela tinha do filho. Minha mãe enterrou esse medalhão com Helena, mas eu peguei de volta no dia seguinte. Achei que algum dia seria importante. Márcia pediu permissão para digitalizar tudo. Irene autorizou, mas fez uma última revelação.
Tem mais uma coisa. Helena me deixou um recado através da minha mãe. Ela disse que a fotografia de 1905 foi tirada no dia em que Francisco descobriu que ela havia conversado com um advogado sobre separação. Ele ficou furioso. Mandou chamar o fotógrafo, forçou Helena a posar com o menino e ficou ali, atrás dela, no reflexo do espelho, para que ela nunca esquecesse quem mandava. A fotografia não era lembrança, era aviso. Renato sentiu um arrepio. E ela nunca denunciou? Irene sorriu amargo. Denunciar para quem? O marido era advogado. Os amigos dele eram juízes. A polícia obedecia a ele. E a lei dizia que mulher casada não tinha direito nem à própria voz. Helena sabia que se falasse, seria internada em hospício ou perderia tudo. Por isso fugiu, e mesmo assim perdeu. Maio de 2020. Renato Vilela apresentou os novos documentos em seminário acadêmico na USP. As cartas de Helena foram autenticadas por perito grafotécnico, datadas por análise de papel e tinta e incluídas no dossiê oficial do caso. O medalhão com o cacho de cabelo foi doado por Irene ao Museu da Imagem e do Som, onde passou a integrar a exposição permanente. Mas a descoberta mais impactante veio da análise cruzada entre as cartas e os registros escolares de Miguel de Almeida Prado. Pesquisadores localizaram, nos arquivos do Colégio São Luís, tradicional instituição jesuíta paulistana, a ficha de matrícula de Miguel, datada de 1909. No campo Observações, uma anotação manuscrita do diretor. Aluno apresenta comportamento retraído. Não menciona a mãe. Pai informou que genitora faleceu de doença mental. Solicita que não se comente o assunto com o menor. Helena ainda estava viva em 1909, mas Francisco já a declarava morta para o filho. Miguel cresceu acreditando que a mãe havia morrido louca, possivelmente em hospício. Jamais soube que ela vivera mais 3 anos, doente, pobre, impedida de vê-lo, escrevendo cartas desesperadas que nunca foram entregues. Renato encontrou, nos arquivos pessoais de descendentes de Miguel, uma fotografia dele aos 40 anos, em 1943, posando com a própria esposa e filhos. No verso, uma dedicatória de próprio punho. À minha família, que nunca conheçam o abandono que conheci. Ele morreu sem saber a verdade. Junho de 2020. Campinas. Cemitério da Saudade. A placa memorial foi ampliada. Ao lado do nome de Helena, foi instalada uma segunda placa, menor, com a transcrição integral da última carta. Não fui mais esposa, não abandonei meu filho, fui arrancada dele. E o mundo acreditou nas palavras de um homem respeitado contra uma mulher sem voz. Irene Campos, acompanhada de Márcia e Renato, depositou flores sobre o local estimado do sepultamento. Ela segurava o medalhão nas mãos. Minha mãe me fez prometer que contaria essa história quando chegasse o tempo certo, disse Irene, voz embargada. Agora posso descansar. Helena não será mais esquecida. A história de Helena Rodrigues repercutiu internacionalmente. Artigos acadêmicos foram publicados. Documentários foram produzidos. A fotografia de 1905 tornou-se ícone visual de um período histórico em que a violência doméstica era crime invisível, socialmente tolerado, juridicamente protegido. E o reflexo no espelho, aquele homem de braços cruzados, olhar fixo, presença imposta, tornou-se símbolo de um controle que pretendia ser eterno, mas que a história, paciente e meticulosa, finalmente desmascarou.